É sempre uma alegria a gente estar juntos. E nós já podemos dizer que a pandemia já passou, amém? Pela fé, né? Glória a Deus. Acredito que até o final desse mês a gente vai ficar livre dessas máscaras. E vai ser algo assim muito bom, né? Os estádios já estão cheios. E não sei se vocês sabem, essa semana a prefeitura fez um show, né? Ali na Boca do Mar, para 500 pessoas. Fizeram, né? É um show teste, né? Tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim o lado mundano é sempre ruim para nós, né? Mas o lado bom, que no meu ver eles estão doidos para liberar e não sabem como, né? E aí eu acredito que nós já vamos recebendo aí essas bênçãos de Deus, que ninguém aguenta mais a gente ficar aí sufocado com esse pedaço de pano na boca, né, irmão? Um dia desse eu estive em Salvador. Eu vou contar aí uma história para vocês. Eu tive com um neurologista, ele é tipo um cientista, né? E a gente conversando sobre as máscaras, sobre as coisas, né? Sobre as vacinas. A gente às vezes tem coisas que a gente caminha, irmãos, para a gente não ficar brigando com o povo, né? Aquelas coisas, né? Mas o cientista estava dizendo para mim: Gilmar, essas marcas não valem de nada. Digo, o que, rapaz? E ele é um cara famoso. E ele disse: o importante das pessoas é estar bem com o seu físico, o seu bem-estar. Quando é a sua imunização interior, do seu coisa. Porque as pessoas se contaminam porque elas não estão bem. E ele disse: não tem vírus que aguente. Aliás, não tem vírus, não tem máscara que aguente o vírus. Ele passa. Aí você pergunta assim: mas o senhor continuou usando? Eu continuei usando, né? Já pensou? O pastor conhecido como o trabalho da Igreja Batista Missionária é conhecido em todo canto da cidade. Onde você vai e perguntar: eu sou da Igreja Batista Missionária, e pronto, aí a pessoa já sabe. Isso é importante. Então eu usei, vou usando, e também na hora que eu posso tirar, é um alívio, né? E a gente está perto dessas bênçãos aí, da gente ficar livre dessas coisas. Então o que o diabo quer muito é que a gente fique brigando, né? Um com o outro, crente brigando dentro da igreja, aquela situação de aproveitar a situação da pandemia para politizar as coisas. E quando o pessoal vai perceber que não tem mais dinheiro, no instante a pandemia vai embora, né? Isso é uma realidade. Quando vê que o trocado não cai mais na conta do estado e do município, aí você vai perguntar: pastor, a pandemia não existe? Existe, existiu. Nós estamos no fim, graças a Deus. Fizeram um medo muito grande com essa tal dessa variante que ia acabar com o meio mundo. Mas existe algo que incomoda o mundo, irmãos. E a igreja. A igreja, né? Orando, né? Imagina, irmãos. É milhões, nós somos milhões. Nós somos milhões de cristãos no Brasil.
E os cientistas estão tudo apavorados com o Brasil, irmãos. Porque há um aceleramento nos últimos 15 dias, caindo. Tem lugares que não existe mais nem contaminação, nem mortos por Covid. E o pessoal está assim, apavorado. Sabe o que é isso? Um mover de Deus na vida. Há um mover de Deus, algo assim muito grande. Deus vai inundando a terra com a sua graça, com o seu amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não gaste tempo brigando. Eu já briguei muito do princípio, né? A pastora Josi sabe que eu fui para briga, vontade de pegar esses camaradas, tudo torcer o pescoço. Mas aí Jesus dizia assim, calma. De vez em quando eu atendi a irmã Josi, eu não sei o que é que eu faço com essa gente. E eu também não sei não, irmão. Vamos orar que a gente vai vencer. Irmãos, e hoje nós estamos aqui sorrindo, né? Duas roses juntos, né? Que coisa maravilhosa. Geilma está ali com a menina, o Ander, que estiveram tocando aqui com os irmãos esses dias. Mas, querido, eu escolhi um texto do livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28. E Deus tem falado algo assim muito, muito gostoso no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês. E acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aleluia. E acontecerá que todo aquele que invocar o seu nome, invocar o nome do Senhor, será salvo. Aleluia. Porque no monte Sião e em Jerusalém estão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aleluia. Você foi chamado. Glória a Deus, nós somos chamados para ser deles. Nós somos chamados para ser cheios. Oh, glória a Deus, aleluia. Ó Senhor, continua, Senhor, inspirando. Traz a unção poderosa do Senhor neste culto, Pai. Ah, Senhor, caminha em nosso meio, como tens feito. Aleluia. Caminha entre nós. Aleluia. Faz deste lugar de brasas vivas, que os teus anjos visitem, ordenados pelo Senhor, para caminhar entre nós. Enquanto eles caminharem, Senhor, que nós possamos sentir cura, graça, maravilha, o toque de Deus nas nossas vidas. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, este texto está dentro de uma promessa feita ao profeta Daniel, lá no capítulo 9 de Daniel. Daniel, Ezequiel, Apocalipse, Joel, são livros apocalípticos que trazem revelações assim tremendas do futuro. E acredite que nós hoje estamos vivendo uma palavra profética.
Você está inserido, eu estou inserido nesta palavra profética do Senhor. Mas pastor, o que ele fala? Ele fala das 70 semanas. 70 semanas estão ordenadas sobre o meu povo. E essas 70 semanas, irmãos, são 70 semanas proféticas de anos, de séculos. O que foi falado por Daniel foi há 800 anos antes de Cristo vir. Quando Jerusalém estava destruída, ele estava então profetizando como que seria o final. Ele diz então, cumpriu as 69 semanas proféticas, e isto equivale, irmãos, até os dias de Jesus. E nos dias de Jesus, Daniel 9:27 diz que o sacrifício seria cessado naquela semana, porque o sacrifício seria cessado porque Jesus ia morrer ali. Claro que ele não fala em Jesus, mas fala do Cordeiro. E é algo assim, milimétrico. Deus tem cada vírgula para cumprir na vida de cada um de nós. Lindo demais. Depois dos 800 anos, então se levou mais 1900 anos para se cumprir em nossos dias a semana profética de Daniel. Nós estamos dentro da semana profética, dentro da última geração. Porque desde que eu nasci, que eu estou na igreja, sempre estão falando que Jesus vai voltar e tal. Graças a Deus que ele não voltou, que eu consegui salvar minha família toda. Já pensou, todos os meus irmãos nós alcançamos. Nossa família ficou uma família numerosa, cristã, alcançada pelo Senhor, pela sua família também, porque Deus deu esse tempo lindo de Deus. Querido, que algo muito... Deus trabalha com algo assim tão profundo, tão lindo. Deus trabalha com a sua história. Deus trabalha com a sua história, Sebastião. Pastora Josi, quantos sofrimentos vocês passaram, mas Deus pega o sofrimento de vocês e transforma em glória. As histórias da gente, ela é escrita por Deus a cada dia. Está escrito nos seus livros, no livro de Deus, a minha história, a história de vocês. E a gente tem um bocado de coisas entremeadas aqui que Deus quer falar com a gente, falar com você. Você faz parte de uma nação profética. Quando o Brasil foi descoberto, queridos, inventaram tanta coisa que vieram um bocado de portugueses, um bocado de gente, tudo assassino, miserável, para matar os índios, que não sei o quê. Irmão, um bocado de mentira. Chegou aqui ao Brasil, 12 caravelas, junto com Cabral. Quem é esse Cláudio Cabral? Nosso Brasil, irmãos, foi levantado por Deus de uma unção profética, que a gente vai entendendo o futuro, derramar, o fluir de Deus, algo tremendo. No meio deles vieram judeus, que ajudaram a fundar o Brasil. Aleluia, oh glória a Deus.
Cada um tinha um nome fugido de lá: o Cabral, o Oliveira, a Videira, o Costa, o Silva, o Rocha. Aí vindo essas famílias lindas, maravilhosas, entrando, e eles tinham que adotar uma religião, porque eles estavam queimados, sendo queimados na fogueira. E daqui começaram, irmãos, a levar a madeira do Brasil, chamado pau-brasil. Olha que coisa interessante. Quando os religiosos chegaram aqui, não trouxeram imagens, trouxeram uma cruz. Alguém pode dizer glória a Deus comigo? Aleluia! Porque era a mensagem da cruz. Nós estamos em uma terra de Santa Cruz, ó. Olha que coisa tão diferente, como profetizaram da gente. Terra de Vera Cruz, terra de verdade da cruz, irmão, tudo traduzido no mundo espiritual, estava tudo guardado. E o tempo foi passando, Deus levantou um homem, no meio de todos eles, chamava-se Basilai. Olha que coisa linda. Sabe o que significa Basilai? Brasil. Oh, aleluia! Irmãos, quem era Basilai? Era um homem rico, temente. Quando Davi saiu fugido do seu próprio filho, que queria tomar o reino, olha o que acontece. Basilai vai no caminho e leva aqueles cestos cheios de maçã, de uva, de passas. E o rei pergunta: que isso? É para o Senhor, meu rei, abençoar o seu caminho. A história desse homem ficou gravada na Bíblia durante tantos anos, irmãos, tantos anos, tanto tempo, gravada na Bíblia. O nome dele veio, e no meio de toda aquela turma que vieram, começaram a levar a madeira, oh glória a Deus, para a Europa, para tudo que é lugar. E aí, não é que veio essa madeira, não, quem transportou essa madeira foi Basilai. Aí, naquela época, então, eles começaram a entender que aquela madeira lhe daria justamente o nome do nosso Brasil. Aleluia, querido! Gente, quando a gente começa a ver algo assim tão maravilhoso, e as letras do Brasil, irmãos, são todas elas profética das mulheres que pariram os filhos de Jacó. Bila, Raquel, Lia. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Ele está em algo profundo com esta nação. O diabo não pode deter essa nação, porque é uma nação que aprendeu a amar o Senhor, e Deus prometeu prosperidade, e daqui Deus nos tornou celeiros do mundo. Oh irmão, vamos orar pelo Brasil, coitadinho. O Brasil, irmãos, em breve vai se tornar a terceira potência do mundo. Vai passar muitos países. O Brasil é a segunda potência militar da América, só depois dos Estados Unidos. Muita gente tem que bater continência para nós. Nós somos um dos maiores produtores de carne do mundo. Nós não somos coitados. Nós temos a bênção de Deus, do Deus de Basilai, o Deus que sustentou, o Basilai que sustentou a Davi. É o Basilai que vai sustentar o mundo, é o Brasil.
O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Nós não estamos mais só exportando carnaval, irmão. Por incrível que pareça, o carnaval deu uma parada geral, né? Depois que o diabo foi derrotado na avenida, quando eles quiseram pintar o 7 com Jesus. Jesus deixou o diabo de cara lá no chão. Aquilo já era profético, que passaria esses 2 anos sem carnaval. Deus, Ele está no comando. Porque há um mover de Deus assim muito grande na nação. Aqueles joelhos que foram colocados durante quase esses 2 anos da pandemia. O clamor de uma mãe, o clamor das pessoas clamando por esse Deus por nós. Deus está trazendo uma fome, um avivamento assim muito grande. Gente, é algo assim tremendo. Olha como é que Deus faz. Eu lutei anos para ter um culto de manhã na igreja, nunca consegui. Depois da pandemia eu comecei a fazer um culto de manhã, convidar os irmãos, por causa do transporte, não sei o quê. Quando eu vejo hoje, irmãos, nós temos hoje 2 cultos que Deus estabeleceu, um pela manhã e outro pela noite. E quando eu olho o culto da manhã, o culto da noite, estão igual. E os irmãos amaram, mas algo que vem dele, do avivamento dele, sabe, da sede de servir ao Senhor, trazer as crianças na igreja. As crianças não podem ficar mais em casa, temos que trazer as crianças, os pais trazer as crianças, trazer os netos, para adorar o Senhor, ensinar a palavra de Deus para elas. Irmãos, a última semana de Daniel, nós estamos cumprindo a última semana. O que vai acontecer na última semana, pastor? O que falta para acontecer? Algo chamado aliança. De Daniel capítulo 9, versículo 7. No governo passado americano, o presidente Donald Trump, o homem do cabelo cor de laranja, o cabelo dele é bem esquisito, bem diferente. Eu sei que muita gente não gostava dele, não gosta, mas muita gente gosta, mas Deus gosta dele. Deus usou esse homem, pastor Sebastião, para fazer um trabalho secreto com os filhos de Abraão, chamada Aliança de Abraão, dos filhos de Abraão. Algo que parecia ser impossível, porque Israel estava cercado de todos os inimigos, e os inimigos de Israel eram os próprios irmãos. Arábia, Emirados, Bahrein, Catar, Síria, Marrocos, e eles foram costurando algo, irmãos, da aliança de Abraão. E acredite, 20 nações desceram a Israel para dizer: nós estamos em aliança com vocês agora. Meu Deus, é algo que jamais você podia imaginar. Que um Emirados Árabes desceria com seu avião na terra prometida, agora como aliado, como irmão. Olha que coisa. O Marrocos está na África, mas é uma nação árabe. Vieram e fazer aliança. Quando faz aliança, estabelece a embaixada daquele país e começa a vender, comprar, a liberalidade para que as pessoas entrem a Israel. Algo assim muito grande aconteceu, irmãos. E o que vai acontecer depois?
eles vão reunir, irmãos, e vão construir, vão permitir construir o terceiro templo. Para cumprir a semana de Daniel, irmãos, o templo foi construído e depois destruído. Mas agora não existe mais o templo. Mas o templo agora será reconstruído no lugar onde se tem uma mesquita. Tá aquela briga toda e tal, mas tudo tem um tempo de Deus, das nações chegarem e dizer assim: não, está na hora da gente construir o templo, o terceiro templo, para estabelecer justamente a vontade de Deus e as nações ali. E é naquela época ali, está perto, irmãos, está perto. Olha, esses dias eu estava lendo, eu estava vendo um avião enorme de Israel, lá no Bahrein, e descendo, o primeiro-ministro, descendo aquelas autoridades israelenses, e aqueles árabes recebendo seus irmãos. Gente, aquilo é muito demais. E a reportagem dizia: eles estão aqui para fechar o acordo de Abraão. Agora eles estão começando a voar de uma nação para outra ali. Que coisa tremenda. Mas quando estabeleceu o templo, está entendendo, irmãos? Quando eles foram querer fazer um sacrifício diferente lá dentro, e aí é que se estabelece então toda a completa a vontade de Deus de estabelecer, justamente para poder vir a volta de Jesus. Claro que no final vai ter aquele movimento, e o Senhor então vai descer do céu. Mas para isto Deus estão fazendo o que, irmãos? Mergulhando a sua igreja em águas profundas. Oh, glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês um pouco, irmãos, como que era o evangelho antes, no sentido de avivamento. Eu me converti aos 17 anos, imagina, ali no Pontal, era uma igrejinha pequenininha, um templo bem pequeno. Eu acho que eu fui o primeiro jovem daquela igreja, um dos primeiros jovens daquela igreja. O avivamento estava chegando no Brasil. Gente, era algo assim tão lindo, tão tocante. Quando a gente entrava na rua da igreja, a gente já se arrepiava. A gente já sentia, parece que o pezinho da gente já estava assim, ó, mais ligeiro para poder chegar. E a gente ficava assim maravilhado. Nós encontrávamos irmãs e irmãs de oração, buscando: Senhor, manda o teu avivamento. Manda, Senhor, o seu avivamento. E Deus começava a abençoar. Eu lembro que tantas irmãs que não sabia nem escrever, nem fazer o ó com um copo. E elas estavam ali cheias do Espírito Santo, falando em línguas, profetizando. Nunca esqueço de uma irmã, chamava Júlia. Mãe Julinha, tomava conta de todo mundo naquela igreja que chegava ali. Quando Deus tomava ela, irmãos, ela falava uma língua do céu que parecia italiano. Ai, gente do céu, acho que eu ficaria ali umas 2 horas assim, ó, vendo a irmã falar em língua. Aquela coisa, glória a Deus, assim, aquela coisa gostosa de ouvir, mas as lágrimas desciam. Que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa. Depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, aleluia. Deus tem promessas desse derramar em toda a carne.
Glória a Deus. O que derramar, irmãos? Não é? A água se derrama. É interessante. Mas se derrama um pouco, você se molha. Mas se é água, é profunda que vem, ela sempre vai deixar você molhado, cheinho do Espírito Santo. É por isso, irmão, quando as pessoas perguntam quanto tempo você ora, aí você diz assim: eu oro o tempo todo. A gente não tem tempo, irmãos, para a gente deixar de orar. A gente acorda orando, a gente vai para o banheiro orando, a gente vai tomar café, vai orando, vai para a rua, vai orando, vai caminhando, vai orando, a gente está ligado. Nós estamos ligados 24 horas no ar com o Espírito Santo. E a todo momento Ele fala com a gente, Ele trabalha com a gente. Nunca esqueço, queridos. As criancinhas entravam no pátio lá da igreja. E a uma dizia assim: vamos brincar de igreja? Ah, que coisa. Aí a outra dizia: vamos embora, eu sou pastor, eu não sei o quê. Aí elas começavam, irmãos, a orar. Agora é fulano que vai orar. Gente, aquelas crianças, sabe o que acontecia? O Espírito Santo catava todas aquelas crianças. Vocês já viram um bocado de periquito conversando? Eles eram cheios do Espírito Santo também. Oh, glória, aleluia! Deus enchia e enche as crianças do Espírito Santo. Que coisa linda, maravilhosa. Irmãos dirigindo o carro, de repente ele estava cheio. Quantas vezes Deus me visita, eu dirigindo, né? Principalmente quando viajo numa estrada, que vou vendo aquelas coisas lindas, né? Aqui para Belo Horizonte, né? A gente se arrepia toda hora, né, de ver a grandeza de Deus naquele caminho, tanta montanha, tanta coisa linda, tanto minério. Daqui a pouco a gente é tomado pelo Espírito Santo dirigindo. E às vezes, pastor, como é que eu vou ser cheio do Espírito? Irmão, se incomode. Tem várias maneiras de Deus te encher. E às vezes, irmãos, dirigindo o carro, Deus cumprindo a sua palavra. Pastor, o que é que eu faço? Encosta o carro, irmão. Encosta o carro. E as labachúrias de glória a Deus! Glória! Rabacharacanda labalai, cheia. Ele vem, a unção de Deus vem. E depois ali, continua, irmão. Continua na estrada e com Deus. Então, fica ligado. Não esquece das marchas. Não esquece da curva. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Estava indo. Também não é para orar de olho aberto, viu? Glória a Deus. Dirigindo aqui, deu uma fechadinha nos olhos. Não precisa, irmão. Fica ligado. Aí uma irmã falou assim: pastor, e Deus visita a gente no banheiro? Eu digo, vai, irmão, estiver lá, vai tomando banho, vai glorificando a Deus, aleluia. Daqui a pouco, não se incomode que o Espírito Santo vai te pegar lá dentro. E quantas vezes o Espírito de Deus trouxe essas experiências a tantas pessoas. Oh, aleluia. Quantos irmãos dizem assim: pastor, eu quero ser cheio do Espírito. Irmão, mas para Deus não tem hora. Tinha uma irmã que chegava para mim e dizia assim: pastor, várias noites, pastor, eu estou ali, daqui a pouco
Eu sinto que eu estou sonhando, falando em línguas. Não, irmã. A irmã já foi batizada no Espírito Santo. Quando aquelas línguas vierem, a irmã fala, senta na cama e continua. Papai, não é que deu certo, pastor. Aleluia. Dá certo, irmão. Oh, glória. Pode dar certo, que é Deus. É Deus todinho na sua vida. É Deus derramando, é Deus trazendo essa unção, Deus mergulhando a sua igreja. Cada um tem a sua experiência. Oh, louvado seja Deus. Experiência no monte, embaixo do monte. Aleluia. Oh, aleluia. Em qualquer momento, aleluia. Um dia eu fui cheio do Espírito Santo. Um dia você foi cheio. Outro dia você vai ser cheio do Espírito Santo. Cada um tem um momento, né? Engraçado que um dia um irmão chegou para mim e disse assim: ô pastor, eu fui batizado no Espírito Santo, mas só falo 2 palavras. E irmão, é semicri e semicrá. Aí eu disse: mas Deus dá como Ele quer. Eu digo: vai falando, rapaz, seu semicri, semicrá, semicri, semicrá, daqui a pouco Deus vai te desenvolver. E Deus vai dar variedades de línguas para você. Rapaz, não é que o camarada ficou numa maior alegria. Depois dali ele saiu do semicri, semicrá e foi adiante. É Deus! Deus, Ele é tremendo. Aleluia! O importante, irmãos, é nós sentimos. Nunca mais vocês vão esquecer do semicri, semicrá, né? Aleluia, Jesus! Ai, que coisa boa! Oh, meu Deus! E vou dizer uma coisa, irmão. Quando eu cheguei na igreja, que eu vi aqueles irmãos assim, mas me deu uma inveja. Sabe uma inveja santa? Existe inveja santa. É quando você quer também, mas não para você ser melhor do que o outro. É como, eu sempre estou falando, irmão, quando eu com um carro bem bonito, eu digo: estou na fila. Para não dar inveja, eu estou na fila. Porque na hora, pode ser a minha vez na próxima, na verdade, o cara não ficar angustiado. O cara foi abençoado com uma casa boa, eu digo: estou na fila. Louvado seja, é profético. Mas eu ficava assim: mas Jesus, eu quero. Aí a irmã vinha, eu vi o anjo, eu digo: eu também quero ver. Irmão, essas coisas boas a gente precisa lutar para poder acontecer. E a primeira vez que eu vi o anjo, irmão, eu estava numa sala orando com os irmãos. Eu tinha um momento de oração, acho que era uma segunda-feira. E eu entrei. E o Senhor marcou aquele dia: disse: eu vou mandar o anjo lá. E Deus mandou o anjo. Mas, irmãos, o anjo veio com tanta realidade. Ele foi se aproximando, rapaz. Você imagina o que é que eu fiz, irmão? Me avancei no anjo para abraçar ele. Enfiei a cara no chão. É porque é um espírito, irmão. O anjo é um espírito, né? É um espírito enviado por Deus, um ser de Deus. Mas como eu estava na escola de Deus, Sebastião, eu estava na escola de Deus, Sebastião. Aí eu levantei, eu digo: mas eu vou continuar orando. Deus falou no meu coração assim: quando Deus envia um anjo a uma pessoa, é porque aquela pessoa é muito importante para Deus. Deus tem um chamado com ela. Bem assim o Espírito Santo. E ali, Deus permitiu que eu ficasse ali e disse: eu vou ficar aqui esperando que ele vai voltar. E ele voltou, irmãos. Quando ele voltou com uma jarra de azeite na mão. Eu digo: agora não sai daqui.
E eu vendo todo o movimento dele. E aquele anjo, ele disse para mim: Deus me mandou lá do trono dele para falar contigo, que tu és um homem escolhido, um profeta das nações. Deus te escolheu para abençoar. Ele mandou derramar o azeite sobre sua cabeça. Meu Deus. Agora você imagina, irmãos, como que ficou meu cabelo arrepiado assim, ó. Deu vontade de passar a mão assim no cabelo, tipo, não vou me mexer, que eu sei que o bichinho está todo espetado aí. E ele passou a mão e disse: o Senhor te unge como um profeta das nações. Aleluia! Lecalabassalabanagarash. Oramacharagadas. Aleluia! Deus trouxe aquela unção tão linda, tão maravilhosa. Vai se cumprir a semana de Daniel na vida de todos nós. Toda a igreja será cheia do Espírito Santo na terra. Os nossos jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos. Meu pai, 91 anos de idade, antes de morrer, teve um sonho profético. Ele disse: meu filho, eu vi o Senhor montado em um jumento, e via no jumento 2 caçoás cheios, um de castanha e outro de caju. Ai, que coisa, irmão. A castanha, irmãos, ela é um objeto caro. Você vai comprar 1 quilo de castanha hoje, é mais de R$60 o quilo. E da própria castanha existem o óleo que os aviões usam para poder subir. Sem aquele óleo, e o Brasil é um dos países mais poderosos. E o caju, ele é gostoso, ele alimenta, ele tem uma vitamina muito grande. E ele disse: meu filho, Deus está falando que essa mercadoria vem na sua direção. Deus está te abençoando com graça, com sabedoria, com força, vai te sustentando. Isso é tremendo. Ele não sabia, irmãos, que a pandemia vinha. Quando a pandemia chegou, eu fiquei apavorado, porque as nossas igrejas foram fechadas, né? E a gente teve alguma dificuldade no princípio com as nossas autoridades. E nós ficamos todo mundo sem dinheiro, porque se fechou a coisa no sábado, no domingo, pegar o dinheiro para pagar as contas da igreja, ficamos sem dinheiro. E eu olho, irmãos, veja como é que é as coisas de Deus, como Deus trabalha, a unção de Deus está na nossa vida. Deus é um Deus que te sustenta em todo momento, basta a gente não se apavorar. Olha quem estava dentro do meu quarto. Um anjo apareceu como se fosse o rosto do presidente Trump. E ele falando em português comigo, aquele homem com quase 2 metros de altura, que o homem é grande. Ele olhou para mim e disse: não temas a pandemia, porque em todo tempo o Senhor vai te abençoar. Olha que coisa, irmãos. Sabe o que eu fiz, irmãos? Virei para o outro lado e dormi. Na hora que eu dormi, sonhei o mesmo sonho, Sebastião. Ele entrou novamente no mesmo lugar, ele estava vendo, ele repetiu as palavras: não temas, porque o Senhor, teu Deus, vai te suprir, vai te abençoar. Aí eu levantei, fiquei incomodado com aquele sonho, fui no banheiro, voltei, dormi, sonhei outra vez a mesma coisa. 3-0 no sonho. Aí me deu aquela convicção do suprimento de Deus na minha vida.
E Deus começou a suprir as nossas necessidades. Esse Deus trabalha por você. Pessoas de tudo que é canto, irmãos, começaram a ofertar. Pessoas deixavam na porta da minha casa os mantimentos. A gente foi ganhando coisas. Os supermercados foram nos abençoando, a ponto da gente ter para dar, para distribuir. Era a maior alegria da gente chegar e compartilhar com os irmãos. Esse Deus, Ele está trabalhando em águas profundas com a gente, irmãos. Coisa linda demais. Mas aí você fica perguntando: pastor, e aí, como é que foi? Como é que o senhor foi cheio? Irmãos, eu fui cheio. Eu gosto muito de evangelizar, de falar de Jesus. Não tenho oportunidade de falar do Senhor. Eu estava lá no Malhado, eu morava no Pontal. Morava naquela época É tanta rua que eu morei no Pontal, gente. Naquela rua do posto, ali perto da colônia. Esqueci o nome dela agora. Barão do Rio Branco, eu já morei lá. Daquele posto do Pontal, perto da colônia de pesca ali. Eu vou lembrar. E aí eu fui evangelizar lá no Malhado. Quando estou evangelizando lá, irmão, eu vi entrei numa casa, tinha uma mesa enorme, e um homem endemoniado, com uma faca na mão, uma criança, e a mãe desesperada: meu Deus, o que é que eu vou fazer? O demônio ia beber o sangue da criança. Misericórdia. E quando eu entrei, o demônio pegou aquele homem e começou a falar comigo: servo do Deus Altíssimo, o que é que você quer aqui? Eu vendo a peixeira na mão dele. Irmão, que coisa, hein? Aí eu disse: eu vim dizer nesta casa, aleluia, com autoridade, irmãos, aleluia. Quem está por trás, quem está por trás garante, né? Parece aquele menino brigão que o irmão maior está atrás, né? Se mexer contigo, passa a mão nele. E aí eu entrei lá, irmão, que eu vim dizer nessa casa que Cristo salva, que Cristo cura e que expulsa os demônios. Rapaz, aquele homem arrastou a faca assim, ó, em cima da mesa, e veio em cima de mim e levantou a faca. Naquela hora eu profetizei a palavra de Deus para ele: o anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem e o livra. Oh, glória! O anjo entrou, irmãos, em cena. Aleluia! Quem sabe era aquele que apareceu para mim dizendo que Deus tinha algo muito profundo na minha vida. E o anjo pegou a mão daquele homem endemoniado e tomou a faca da mão dele, e a faca caiu. Na hora que o anjo tocou nas mãos daquele homem, eu fui cheio do Espírito Santo. Aí eu fiquei gigante, irmão, rapaz, eu fiquei num pazinho que eu tinha uns 2 metros, 3 metros de altura, assim, ó. Eita glória! Eita maravilha! Eu não disse assim: vem pra cá, diabo, não. Eu quero que o diabo fique longe de mim, né? Vai pra lá, diabo! Tem gente que fica chamando. Não chamo não, irmão. Mas, rapaz, eu fiquei que foi grande, rapaz. Fiquei cheio do Espírito, mas fiquei uma coragem assim muito grande. E aí o demônio pegou minha Bíblia e rasgou a minha Bíblia. Ele disse: eu não posso contigo, mas eu posso com a sua Bíblia. Aí eu digo: tem que ser besta, demônio, eu compro outra. Perder para o diabo não dá. Irmãos, e aí eu saí dali
do Malhado e na era do tempo ali da Praça Cairu, imagina quanto tempo tem, irmãos. Mais de 40 anos essa experiência. Aí eu entrei no ônibus, fui pagar a passagem, irmãos, mas eu estava tão cheio do Espírito Santo que eu não falava português não, irmãos. Eu estava só no mistério, só no xaramanaia, glória a Deus, glória a... Aí desci lá no centro, peguei o ônibus novamente. Automático lá, viu, irmãos? Aí eu fui cheio do Espírito Santo. Que coisa. Peguei o ônibus novamente, paguei a passagem falando em línguas. E alguém dizia assim: quem é esse que está falando assim, desse jeito? Eu me lembro que até um cobrador chegou para o camarada que perguntou, disse assim: deve ser algum russo, algum navio que chegou, ele deve ter descido do navio. Algum estrangeiro que desceu aí, que está falando em línguas diferentes. Aí entrei em casa, falando em língua, abraçando minha mãe, abraçando meus irmãos. Que maravilha! E aí eu lembro que minha mãe perguntou assim: que foi, meu filho? Isso é batismo no Espírito Santo. Eu estava cheio da graça. Glória a Deus. Aleluia. Quero que você tenha esse desejo na sua vida. De você, não é porque você merece, não é porque eu mereço, gente, não é porque nós merecemos, é porque Ele quer dar algo lindo, profundo nas nossas vidas. Fiquemos todos em pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Ah, Senhor, hoje de manhã nós estávamos ali cheios do Espírito Santo. E como nós estamos em um momento de recomeço, algo muito lindo está acontecendo na vida de cada um de nós. E eu cantei um hino: renova-me, aleluia. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Oh, glória. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos outra vez. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque
tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. Senhor, eu oro neste momento. Eu entro mais uma vez no Santo dos Santos para te adorar, para te dizer que nós te amamos. Aleluia, a sua igreja está aqui, prestes a ter uma experiência profunda, meu Deus, nesse derramar de muitas águas. Aleluia, para que possamos estarmos todos cheios, encharcados no poder do teu Espírito, meu Deus. Oh, aleluia, Labachara cantará, oh glórias, Elabaramachuri candalaia. Ei, meu Senhor, vem, sopra sobre a igreja, sopra no teu Espírito, aleluia. Ei, Deus, enche, meu Deus, oh, aleluia. Enche cada irmão, cada vida do poder do teu Espírito. Oh, louvado seja o teu nome. Vem com força, com graça, sabedoria. Oh, aleluia. Rebalabachere cantalaia. Em Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, Espírito de Deus. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh, glória. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Navegarei no céu com o Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei Deus da minha vida, que me compreendeu, oh glória, aleluia, em Espírito. Enche, Espírito,
Aleluia. Vem, pastor Sebastião. Glória a Deus. Ah, Jesus querido. Oh, aleluia. Sopra. Passeia, Espírito Santo. Aleluia! Dê uma salva de palmas para o Senhor, bem forte. Diga glória a Deus, que o Senhor é bom. Aleluia!